De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo o anteprojeto do Código Penal. No estúdio conosco, os professores do curso de Direito da Facisa, Luiz Nicomedes de Figueiredo e Félix Araújo Neto. Voltando nesse bloco, professor Félix, entre as propostas para o novo código, temos mudanças no que se refere ao aborto, às drogas, à eutanásia e à homofobia. O texto original deve passar direto pelo Congresso, sem sofrer modificações? Não. O trâmite natural desse anteprojeto vai ser passar ainda pelas comissões do Senado Federal. Uma vez aprovado pela Casa, ele vai ser remetido para a Câmara dos Deputados, que também vai se submeter à apreciação dos nossos legisladores e certeza absoluta, pelos pontos que estão tocando, pelos bens jurídicos que estão em jogo, pela defesa da sociedade que está sendo tratada no nosso anteprojeto de Código Penal, certamente haverá mudanças e transformações e uma nova roupagem desse anteprojeto que está sendo apresentado. Entretanto, essa é a plataforma de discussão. Por isso, estamos dizendo aqui, essa é a provocação à sociedade. A partir de agora, é o momento em que a sociedade vai se pronunciar, através dos seus representantes, para que haja uma melhoria nas discussões de todas essas temáticas que estão sendo apresentadas para nós. Professor Nicomedes, estamos diante de mudanças fundamentais dos direitos individuais, sociais e difusos. As leis são solução mesmo para todo tipo de problema? Não. Infelizmente, a cultura, né, no brasileiro de que os problemas serão solucionados com uma lei, o que não é verdade, né? Nós sabemos que existem falhas legais, existe a necessidade da adequação do ordenamento jurídico, inclusive com penas mais graves, mas também é necessário que haja o estudo das razões da criminalidade. Não existem crimes que são impossíveis de ser evitados, mas existem outros que decorrem de problemas sociais que nós temos. Né? Nós temos uma imensidão com problemas sociais. Nós temos a desagregação familiar, que é uma das causas de criminalidade. Então, na verdade, não é uma lei exclusivamente que vai resolver este problema. Na verdade, a lei ajuda na parte punitiva, mas nós precisamos também ter medidas de cunho social e também trabalhando valores da sociedade para que nós, então, somado os esforços, possamos ter uma sociedade mais justa. O debate é bem interessante, é necessário realmente. Professor Félix, essa mudança por si só, ou melhor, as mudanças que acontecem com o anteprojeto, que o anteprojeto propõe, elas são suficientes para dar conta do contexto atual ou precisa ser complementada com a reforma da Lei de Execuções Penais, na sua opinião? Eu acho que essa lei, ela traz para a sociedade determinados temas que precisavam ser tratados. Sem dúvida nenhuma, nós temos aí uma discussão social aberta e que só vamos saber o resultado disso após a nossa representação legislativa, que venha a se pronunciar sobre esse anteprojeto. Entretanto, não somente o Código Penal, que por si só já traz algumas regras que têm desdobramento na Lei de Execuções Penais, também esperamos que haja uma reforma na linha da Lei de Execuções Penais, sobretudo para que haja a humanização na execução da pena, como é princípio fundamental, como é fundamento da própria pena no momento da execução, que é a socialização do preso. E por falar em pena, houve uma ampliação do tempo da pena para alguns crimes. A questão é de duração da pena ou de assegurar o cumprimento dela? Veja bem, como finalidade da pena, o nosso ordenamento jurídico, ele apresenta duas perspectivas, uma de prevenção e outra de retribuição, de repressão. Tenho a impressão que o aumento de determinadas penas vai com esse conteúdo variado em duas vertentes. Uma de recado à sociedade em determinadas condutas, como, por exemplo, não dirigir embriagado, como, por exemplo, no homicídio culposo. Ao existir a elevação dessa pena, é um recado para a sociedade que determinadas condutas têm que ter realmente cautela antes de ocorrer. Por outro lado, também tem o teor de retribuição dessas condutas que não são aceitas pela nossa sociedade. Mas, professor Nicomedes, com a ampliação da pena máxima de 30 para 40 anos, por exemplo, que é uma proposta do anteprojeto, ainda vamos ter criminosos saindo da prisão cumprindo 1/3 da pena ou até menos? Teremos, porque esses benefícios, eles dizem respeito
o processo de execução da pena. Então, nós temos o sistema que nós adotamos é um sistema progressivo de acordo com o mérito do condenado. Então, nós continuaremos tendo não só a progressão de regime prisional, mas também outros benefícios, como o próprio livramento condicional, que são institutos que permitem que o apenado volta ao convívio da sociedade sob determinadas condições. O grande problema não é o apenado voltar ao convívio da sociedade, é como ele vai voltar. Ao voltar, ao ingressar num regime menos severo, ao ingressar no livramento condicional, ele tem assistência, ele tem o acompanhamento, ele tem principalmente a fiscalização das condições? Muitas vezes, ou quase sempre, não tem. Então, eu acredito que aí reside exatamente o grande problema, não é? Por quê? Porque esses institutos, eles valorizam o mérito, é a questão da individualização da pena e a forma de seu cumprimento. Então, não vai ser o aumento da pena que vai impedir esses institutos. E é uma pergunta, por exemplo, que eu vou fazer agora, ela também traz uma reflexão mais aprofundada com isso com relação à sociedade, porque, de acordo com o Senado, mais de 6 mil manifestações sobre o novo código foram recebidas por meio de internet e de telefone. A maior parte pediu endurecimento da legislação. Essa leitura popular sobre o Código de 40 é pertinente, lúcida, faz sentido? O que é que o senhor acha? Para alguns casos, sim, né? Como o professor Félix Neto aqui falou anteriormente, nós temos alguns tipos penais que a pena é extremamente branda. Então, há uma necessidade, considerando o caso específico, as circunstâncias específicas do crime, que haja um endurecimento da pena. Mas não, como eu disse anteriormente, não é só o endurecimento da pena que vai resolver o problema. Infelizmente, na nossa cultura, na cultura do brasileiro, nós temos essa falsa ideia de que penas mais graves resolvem os problemas. E nem sempre funciona desse modo. Se você observar bem, imagino eu, que as manifestações populares à comissão foram muito mais nesse sentido. Por quê? Porque no imaginário popular, pena mais grave resolve o problema da criminalidade e não resolve. Professor Félix, o senhor concorda? Concordo, estou de acordo com o professor Nicomedes, o doutor Nicomedes, porque há uma preocupação dos penalistas imensa em torno da expansão do direito penal. Não somente da expansão do direito penal, como da rigidez de algumas condutas que, na verdade, não vão solucionar problemas, talvez, que são muito mais de ordem cultural, social, do que propriamente de resposta do direito penal. O direito penal deve ser visto como a última ferramenta, quando o Estado falha, quando todos os elementos jurídicos, o Código Civil, as relações de consumo, as relações dentro do âmbito da administração falham, então aí sim é que deve ser acionado o Código Penal. Geralmente a impressão que se passa é que, para alguns setores da sociedade, é que o Código Penal deveria ser aplicado em diversas condutas, quando na verdade ele se reserva exclusivamente para aquelas que são de maior vulneração ao que nós chamamos de bem jurídico, que é aquele valor social para que haja a convivência harmônica. Nós vamos fazer mais uma pausa e no próximo bloco a gente conversa sobre punição para o enriquecimento ilícito e a criação de novos crimes. Aguarde, é um minuto só.